Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula, dando continuidade aos nossos estudos matemáticos, agora iniciando o quarto bimestre. Eu trago para vocês aí um conteúdo muito importante para os Enem da vida e para os vestibulares, os concursos, que é um conteúdo que trata sobre probabilidades, análise combinatória, probabilidade. Probabilidade ela é usada no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você consulta um aplicativo sobre clima, que você quer ver se vai chover naquele dia, ele te diz, olha, tem 50% de chance de chuva. Quer dizer, há uma probabilidade de 50%. Quer dizer, de 100 possibilidades, tem 50 que são favoráveis a chover. Aí, se no outro dia tu olha, a probabilidade é de 60%, quer dizer, está mais fácil chover no dia em que a probabilidade está 60% do que no dia em que a probabilidade está 50%. Então, qual é a chance de você ganhar na loteria esportiva? Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena? Isso tudo são probabilidades. Isso tudo, aí você precisa fazer as análises, né? Análise de combinação, análise de probabilidade. E quando sai, por exemplo, as pesquisas de intenção de votos, com aquelas pesquisas eles se baseiam naqueles dados e eles traçam assim, olha, tem uma probabilidade muito grande de candidato tal vencer de candidato tal. Então a probabilidade ela é muito viva no nosso meio, seja em diversas áreas, seja na matemática, na física, na química, na biologia, qualquer ciência, ela explora a questão da probabilidade. Então, por exemplo, agora, qual é a tua chance de passar nesse ano letivo? Então você vai somar todas as suas notas e ver quanto você falta e você diz, olha, tem uma probabilidade grande, uma probabilidade pequena, uma grande possibilidade, uma grande chance de passar. Então, a probabilidade com a análise combinatória, ela te possibilita fazer uma análise da realidade atual e traçar uma perspectiva futura, baseada em dados, naturalmente. Ok? Então, quando te dá o clima, tem vários fatores aí que o aplicativo pesquisa antes de te dizer a probabilidade de chuva. Então, velocidade do vento, umidade, não sei o que, uma série de coisas, a temperatura e tal. Aí ele junta tudo aquilo lá e te dá uma probabilidade. E percentual, né? Então nós vamos aí à nossa apostila. Então essa aqui é a apostila que nós vamos utilizar nesse quarto bimestre para os nossos estudos matemáticos. Veja que a apostila intitula aqui Análise Combinatória. Então vai ser utilizada no quarto bimestre. O quarto bimestre começou no dia 30/9 e vai até o dia 16 de dezembro. Aqui é a data que eu preparei a apostila e a gente começa nossos estudos aí de análise combinatória com binômio de Newton. Veja só, o que está acontecendo aqui? Eu vou te apresentar, ou melhor, o conteúdo ele propõe te apresentar ferramentas para tu utilizar no teu cálculo. Então, quando eu estudo o binômio de Newton, é uma ferramenta que vai me possibilitar realizar determinados cálculos. Aí onde que eu vou aplicar esses cálculos? Quando eu estiver estudando a probabilidade, quando eu estiver estudando lá os cálculos de análise combinatória e tal. Então, o binômio de Newton é uma ferramenta que me possibilita trabalhar matematicamente com mais segurança, com mais precisão. E ele segue aqui, ó. Esse aqui é o senhor Sir Isaac Newton. Aí ele diz: um dos matemáticos mais produtivos e importantes da história é o inglês Isaac Newton. Isaac Newton viveu de 1642 a 1727. Entre suas diversas contribuições está o que atualmente denominamos binômio de Newton. Então, matemática, se você for assistir, você for ler, pesquisar a biografia de Isaac Newton, você vai ver os grandes feitos de Sir Isaac Newton, um dos físicos, matemáticos, astrônomos mais brilhantes de todos os tempos. E de tudo que ele desenvolveu lá, a gente vai destacar aqui binômio de Newton, porque é o objeto do nosso estudo, mas eu te convido até a pesquisar sobre a biografia do matemático Isaac Newton. Então, para compreender esse conceito matemático,
Observe o desenvolvimento de potência de forma x mais y elevado a n, onde x é um número real, y é um número real e n é um número natural, para alguns valores de n. Cada uma dessas potências é chamada de binômio de Newton. Então eu vou te apresentar aqui o que é um binômio de Newton. Então imagine que você tem x mais y elevado a n. Isso aqui é um binômio. Por que é um binômio? Porque são dois. E um binômio de Newton, porque Newton ele desenvolveu uma forma mais, como é que se diz, uma forma mais prática de você desenvolver um binômio desse. Então, nesse binômio de Newton, x é um número real, y também é um número real, e o n ele tem que ser um número natural, ou seja, o n vai de zero até o infinito, mas só positivo, 0, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Então veja só, por exemplo, se você tem x mais y elevado a zero. Bom, mas qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Morreu a parada. Aí agora eu vou x mais y elevado a 1. Se é x mais y com expoente 1, significa que isso aqui vai repetir só uma vez. Então é x mais y. Agora você tem x mais y ao quadrado. Veja que é um binômio elevado ao quadrado agora. X mais y ao quadrado é x mais y duas vezes. Expoente 2, então é duas vezes. Como que eu desenvolvo isso aqui? Então eu vou aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. Aí vem x vezes y. Aí agora é isso daqui, ó. Y vezes x, x vezes y. Y vezes y, y ao quadrado. Bom, somando os termos semelhantes aqui, eu tenho x quadrado mais. Veja que esses dois aqui eles são semelhantes. Ó. Por quê? Porque tem a mesma letra. xy, xy. xy mais xy, 2xy mais y ao quadrado. Então, se eu tenho isso aqui ao quadrado, eu, sem aplicar o que Newton desenvolveu como um atalho, né, como uma forma mais prática, eu repito duas vezes, aplicando a propriedade distributiva, o resultado é esse aqui. Se for três vezes, posso fazer o seguinte, ó, 3 vezes seria x mais y vezes x mais y ao quadrado. 3 vezes não é x mais y vezes x mais y vezes x mais y? Se eu pego x mais y vezes x mais y, se eu junto isso aqui, eu tenho x mais y ao quadrado. Bom, mas eu já tenho aqui x mais y ao quadrado. Ó. É isso aqui. Ó. Então vai ficar x mais y vezes... Quanto é x mais y ao quadrado? É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Agora sim, eu vou resolver esse aqui. Ó. Então x vezes x quadrado é x ao cubo, mais o x agora vai multiplicar esse aqui. Ó. X vezes 2xy é 2x quadrado y. Veja só, x vezes 2xy, veja que só o x aqui está se repetindo, por isso que ele ficou x ao quadrado. E o 2 e o y é só repetir, mais... Agora x vezes y quadrado é x y quadrado. Agora a vez do y. Y vezes x quadrado y, mais y vezes xy é 2xy quadrado. Então esse y vezes y ao quadrado, e 2x é só repetir, mais y vezes y ao quadrado é y à terceira. Agora aqui eu consigo juntar os termos que estão semelhantes. Então agora somando os termos semelhantes, eu vou repetir x à terceira, mais esses dois aqui são semelhantes, olha, porque tem a mesma letra e o mesmo expoente. São? Não. Esse aqui é semelhante a esse aqui. Olha aí. Veja só.
Parte literal, x quadrado y, x quadrado y. 2x quadrado y mais x quadrado y é 3x quadrado y. Agora, esse eu posso somar com esse. Vai ser 3x y quadrado mais y à terceira. Quer dizer, x mais y à terceira é isso aqui, ó. Olha o cálculo que eu fiz para chegar até aqui. E se eu tenho x mais y à quarta, como é que eu resolvo? Vai ser x mais y vezes x mais y à terceira. Como eu já tenho x mais y à terceira, então eu vou fazer x mais y vezes x mais y à terceira é isso aqui, ó. Então fica x à terceira mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y à terceira. Veja que isso aqui são desenvolvimento de binômios, olha. Então como é que eu resolvo aqui? Então vai multiplicar aqui, olha, x vezes x à terceira, x à quarta, x vezes esse termo aqui vai ser 3x, olha aí, ó, x à terceira, y. Veja que é x vezes esse termo. Então, eu vou repetir o 3, vou repetir o y. E x vezes x ao quadrado, eu repito o x e somos expoentes. Olha, 1 mais 2, 3. Aí mais, agora esse vai multiplicar aqui, ó. Agora de novo, olha, x quadrado, então 3x quadrado, y quadrado, mais, alto último agora, x, y à terceira, mais, agora a vez desse y aqui, olha, é x à terceira, y, agora aqui, veja de novo, olha, y quadrado, isso aqui vai repetir, 3x quadrado, y quadrado, mais, aqui, olha, y à terceira, então 3x, y à terceira, mais y à quarta, y à quarta. E agora somos termos semelhantes, então esse aqui eu vou repetir, x à quarta, 3x, olha, x à terceira y, vamos ver como que dá para somar, x à terceira y, aqui, olha, então vai 3 mais 1, 4, 4x à terceira y. Então já peguei esse com esse. O que mais? X quadrado e y quadrado. Aqui, ó. Então 3 mais 3, 6, x quadrado, y quadrado. Então já peguei esse com esse. E agora, x, y à terceira. Então, tá aqui, ó. X, y à terceira. Então, 1 com 3, 4. 4xy à terceira. Peguei aqui. E o último, y à quarta, mais y à quarta. Então veja só, se eu tenho x mais y à quarta, é esse resultado aqui, vai ser x à quarta mais 4x à terceira y, mais 6x quadrado y quadrado, mais 4x à terceira, mais y à quarta. Esse cálculo, esse binômio de Newton, dá esse resultado aqui. Então eu já tenho, quando é o binômio de Newton elevado a zero, binômio de Newton elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Aqui já é elevado a quarta, já deu mais trabalho. E aí segue elevado a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima primeira. Quer dizer, isso aqui vai até o infinito. Aí você observa que elevado a quarta já deu uma coisa grande. Imagine elevado a quinta, elevado a sexta, a sétima. E Isaac Newton ele desenvolveu um método prático para fazer isso aqui. É isso que nós vamos ver aqui no nosso estudo. Aí veja que aqui na apostila ele vem dizendo exatamente essas coisas aí, ó. Olha só, elevado a zero. O n que ele está falando é o expoente, né? Elevado a 1, olha aí, elevado a 2, a 3, a 4. Aí ele desenvolve aqui e dá exatamente o que nós encontramos ali, olha. Então, seguindo esse raciocínio, se você quer calcular para n igual a 5, você vai fazer o quê? Você vai repetir x mais y e multiplicar pelo resultado de x mais y à quarta. E assim segue até o infinito, né? Aí ele está fazendo a mesma conclusão que eu fiz agora há pouco. Ó. Dependendo do valor de n, esse método de calcular potência pode ser muito trabalhoso.
Então, nesse capítulo, nós iremos estudar uma fórmula que permite desenvolver x mais y elevado a qualquer n de maneira menos trabalhosa, ou obter qualquer de seus termos sem efetuar todo o seu desenvolvimento. O que se entende por termo? Por exemplo, quando você desenvolve esse x mais y elevado à quarta, você acha 1, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então os termos são essas partes aqui do binômio desenvolvido que são separados pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. E a fórmula que Newton desenvolveu nos possibilita encontrar qualquer um desses termos. Por exemplo, se eu quero o terceiro termo, que é 6x ao quadrado y ao quadrado, a fórmula de Newton me permite encontrar isso aqui sem precisar fazer nenhum desenvolvimento, simplesmente substituindo alguns elementos na fórmula. Então é uma coisa muito prática. E para isso nós vamos ter que estudar o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal ele usa basicamente a fórmula que nós utilizamos lá na combinação simples. Veja que ele diz aqui, ó, sabemos que em uma combinação simples a ordem dos elementos não importa e a quantidade total de combinações simples é indicada por, aí eu tenho C, N, P, A, P, aí aqui C, N, P, A, P, ou então escrito dessa forma aqui, olha. Aí, para nós lembrarmos aqui da fórmula para combinação simples, vou passar aqui para o quadro e fazer um exemplo, para a gente entender melhor. Então, para nós explorarmos aí a questão de combinação simples, eu vou colocar esse problema aqui para a gente resolver usando combinação. Só para a gente lembrar, quando a gente estava lá no conteúdo de combinação simples, diz assim, ó, em uma sala de aula, 10 alunos se voluntariaram para representarem a escola. Um evento, né? Quer dizer, vai ter um evento e o professor precisa escolher alguns alunos para enviar para representar a escola, e da sala de aula 10 levantaram a mão dizendo que estavam disponíveis para ir. Só que o professor só vai escolher 3. Então são 3 alunos que vão representar a escola. E dos 10 que se apresentaram, ele vai escolher 3. Aí a pergunta é essa: quantas combinações são possíveis? Então imagina só que os alunos fossem esses aqui, o aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada letra dessa aqui representa um aluno. Quantos alunos se voluntariaram? Está aqui, os 10. Ele vai ter que escolher quantos? Só 3. Aí a pergunta, quantas combinações? Então, por exemplo, o que ele se refere de combinação? Aqui é levar o aluno A, B e C. Essa é uma possibilidade. Ou eu posso levar o aluno C, o D e o E. É outra possibilidade. Ou eu posso levar o aluno A, G e J. Também é outra possibilidade. Aí, quantas possibilidades diferentes eu tenho? Lembrando que o aluno A não é mais importante que o aluno B e também não é mais importante que o aluno C. Ou seja, em ser o primeiro, o segundo, o terceiro, isso não importa. E o que isso quer dizer? Que uma combinação do tipo B a C é a mesma coisa de ABC, porque eu só mudei a ordem que esses alunos se apresentaram, mas não faz diferença nenhuma. Isso é uma característica de combinação simples, né? É que a ordem dos elementos dentro do agrupamento não implica em um novo agrupamento. Quer dizer, não importa essa ordem aqui. Por isso ele é uma combinação simples. Então, quantas combinações eu posso ter aqui? Vamos resolver utilizando a combinação simples. Quantos alunos eu tenho que se voluntariaram? 10. Com 10 se voluntariaram. Quantos eu vou colocar em cada grupo? Só 3, porque são 3 em cada grupo. Então eu tenho 10, 3 a 3, quer dizer, eu tenho 10 elementos disponíveis e eu vou organizar de 3 em 3. Né? Vou colocar 3 em cada agrupamento. Eu poderia escrever isso aqui assim,
ou poderia escrever assim, ou poderia ainda escrever assim. Então, essas três escritas aqui querem dizer a mesma coisa. Eu tenho 10, quero organizar de 3 em 3. Eu tenho 10, quero organizar de 3 em 3. Eu tenho 10 e quero organizar de 3 em 3. Né? A forma geral disso aqui é assim, ó, NP. Quer dizer, NPP. Ou assim, NP. Ou ainda assim, NP. Então essas escritas aqui, elas representam a mesma coisa. Como que nós vamos resolver isso? Então, desenvolvendo aqui esse NPAP, essa combinação simples, eu vou colocar N fatorial sobre P fatorial, no parênteses, N menos P fatorial. Aí, ó. Então é dessa forma que eu vou desenvolver essa combinação. No nosso exemplo, são 10 alunos organizados de 3 em 3. Então fica como? Esse aqui é o N e esse aqui é o P. Então vai ficar 10 fatorial, 3 fatorial e no parênteses 10 menos 3 fatorial. Resolvendo, 10 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 10 menos 3 fatorial, 7 fatorial. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver esse 10 fatorial até o 7, para poder cancelar aqui. Ó. Então 10, 9, 8, 7. Como eu não fui até o 1, que nem eu fiz com 3 fatorial, eu fui só, peguei esse 10 fatorial e desenvolvi até o 7, eu tenho que colocar o fatorial aqui no final. Aí continua 3 vezes 2 vezes 1. Vou repetir. 7 fatorial. Agora sim, olha, eu consigo cancelar aqui, ó, 7 fatorial, morre com 7 fatorial. E eu faço essas divisões aqui, ó, 10 eu vou dividir por 2, que vai dar 5. 9 eu vou dividir por 3, que vai dar 3. 8, vou repetir. O 1 ele não influi em nada, né? Aqui. 3 vezes 8 dá 24, e 24 vezes 5, 120. Quer dizer, os 10 alunos que se prontificaram, eu tenho 120 opções de formar grupo de 3. 120 possibilidades. E aí está resolvido. Ok? Só para nós lembrarmos aí da combinação simples. Porque vai ser utilizado combinação simples para montar o triângulo de Pascal. Aqui para o triângulo de Pascal, essa combinação aqui de N, P a P, nós vamos ler da seguinte forma: binômio de N sobre P. Então nós escrevemos assim, e a nossa leitura é binômio de N sobre P, como se fosse uma fração, né? Mas não é uma fração, é um binômio. Então isso aqui é um número, é um binômio, e nós lemos o de cima sobre o de baixo. Olha como é que ele organiza aqui o triângulo de Pascal. Veja só, 0, 0, 0, 1. Essa aqui seriam as linhas, nesse caso aqui é a linha 0, aqui, linha 1, linha 2, essa aqui é a linha 3, linha 4, linha 5, e esses três pontinhos aqui para dizer que vai até o infinito. E organizamos assim colunas, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então começa com a linha 0 e a coluna 0. E veja que não é à toa que o nome é triângulo de Pascal, porque ele forma um triângulo, né? Olha só, ele forma um triângulo. Vamos ver na prática como montar esse triângulo de Pascal. Aqui nós temos as linhas, olha aí, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e segue. Aqui eu tenho as colunas, olha, coluna 0, lembrando que começa em 0, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e aí segue. Para anotarmos aqui os valores, a parte de cima, aqui a parte que seria o numerador do número binomial, a gente coloca o número da linha respectiva.
Então aqui, esse aqui é linha 0, então significa que aqui em cima vai ficar linha 0. Né? Então eu vou colocar assim, aqui, linha 0. Aqui seria tudo linha 0, né? Esse embaixo aqui, qual é a linha? Linha 1. Então aqui já seria tudo linha 1. Esse aqui linha 2. Então veja só que a parte de cima é onde fica a linha. Tudo linha 2, aqui tudo linha 3, linha 4. Isso vai até o infinito, né? Eu parei aqui na coluna 10, mas isso vai até o infinito aqui. Essa aqui seria linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. Esse é a linha 9. Eu coloquei até a linha 10. E essas linhas aqui, elas se repetem, então eu vou só copiar aqui e vou colar. Adiantar o serviço. Veja que ele vai copiar todas as linhas aqui. Aí. Então aqui eu tenho todo mundo aqui da linha 5, aqui, todo mundo aqui da linha 6, aqui da linha 9, todo mundo da linha. Tá? Beleza. Agora nós vamos para as colunas. Essa aqui é a coluna 0. O número de baixo é a coluna correspondente. Então se esse aqui é a coluna 0, eu vou colocar ele todos os números de baixo de 0, nessa coluna respectiva. Todos os elementos dessa coluna aqui, da coluna 0, eles vão ter 0 embaixo. Como esse aqui é a coluna 1, os elementos aqui de baixo vão ser tudo coluna 1. Agora a gente passa para a coluna 2. Então todos os de baixo vai ser 2. Coluna 2, 2, 2. Opa, mas eu já vou aqui fazer uma observação. A observação é a seguinte, ó. Quando eu montar o meu triângulo, eu tenho que parar aonde o numerador for igual ao denominador. Então aqui eu parei, aqui já não posso colocar, ó, porque ele está maior. Ó. O numerador está maior que o denominador, 0 e 1. Então não pode. Porque veja só, o que isso está querendo dizer se eu coloco 0 em cima e 1 embaixo? Eu estou dizendo assim, que eu não tenho nenhum aluno disponível e eu quero colocar um em cada grupo. É possível? Não, de jeito nenhum. A mesma coisa aqui, olha, eu não tenho nenhum aluno disponível e eu quero colocar 2 em cada grupo. Então é impossível. Isso significa que todos esses aqui eles vão desaparecer. Pronto. Aí a mesma coisa eu já observo aqui na segunda linha. Olha na segunda linha. Eu tenho aqui um 0, beleza? Um 1. Opa, daqui para frente o de cima já ia ser menor, então também não pode. Já vou cancelar esse daqui. Então a coisa vai acontecer assim, eu vou colocando, já coloquei todas as linhas, né, os valores das linhas em cima no numerador, e estou colocando as colunas no denominador aqui. E quando a coluna ficar igual à linha, ou a linha igual à coluna, né, o de cima igual ao de baixo, eu tenho que parar. Então aqui, essa aqui é a coluna 2. Então, coluna 2, 2. Veja que o número da coluna está ficando embaixo, porque tudo é coluna 2. Coluna 2. Esse aqui já é coluna 3. Olha o que vai acontecer aí. Olha. Então, na coluna 3, desse aqui para frente, todos já vão ficar com o de cima maior, menor que o de baixo. Então, não vale. Vou tirar. Pronto. Eu tenho que parar onde o numerador é igual ao denominador. Esse aqui também, na coluna 3, esse aqui é o último, olha. 3, 3. Então, daqui para cá, desaparece tudo. Agora aqui nós temos a coluna 4. Coluna 4. 4. 4. Olha, aqui já seria, aqui é a coluna 5, então aqui já seriam 5. Quer dizer, esses aqui também tem que desaparecer.
coluna 5. Veja, eu estou me baseando aqui em cima no número. Olha, aqui está me dizendo qual é o número da minha coluna. Então essa coluna todinha aqui, é a coluna 5. Por isso eu estou colocando 5 no denominador, a gente não pode se perder. Então aqui é 5 também. 5, 5, 5, 5. Que é o 4, né? Então, olha, daqui para frente aqui já seria, aqui é a coluna 6. Todos os de baixo são 6. Então, aqui já não pode existir, olha, o de cima não pode ser menor que o de baixo. E o que ele está querendo me dizer aqui? Ele está querendo dizer que eu tenho 5 alunos e eu quero colocar 6 em cada grupo. Isso aí não existe. Coluna 6, então aqui é a coluna 7. Olha aí, ó. Coluna 7, 6 alunos, 7 em cada grupo, não existe. Eu vou apagar daqueles também. Daqui para cá já vai desaparecer, porque todos eles iam ficar um de cima menor que o de baixo. Aqui já é a coluna 8. Veja-se, aqui é a coluna 7, por isso que todos os de baixo estão 7. Mas esses aqui, o de cima já ficou menor que o de baixo. Então, tira tudo. Nós passamos agora aqui para a coluna 8. Então, na coluna 8, todos os de baixo são 8. Beleza. Agora vamos para a coluna 9, né? Coluna 9. Então, todos os de baixo são 9. E aqui é a coluna 10. Todos os de baixo são 10. Então, veja aí. Montamos um triângulo Pascal. Olha aí. Montamos um triângulo. Então, eu tenho aqui 0 sobre 0, 1 sobre 0 e assim segue. Esse é um triângulo de Pascal montado. Então, quando eu for montar o meu triângulo de Pascal, eu vou usar essa notação do número binomial, ok? Chamado número binomial, né? Então, eu tenho de cima sobre o de baixo. E aqui ele faz algumas observações que nós tínhamos visto lá. Veja só, ele diz assim, ó, observando a parte desse triângulo, essa pequena parte aqui do triângulo, nós notamos que os números binomiais possuem o mesmo n e estão dispostos na linha. Então, por exemplo, a linha 1, linha 2, aqui linha 3. Lembrando que a gente começou aqui na linha 0, né? Linha 4. E aqui a linha 5. Então, o número de cima representa a linha. E P estão dispostos na mesma coluna. Então, veja só. Se aqui eu tenho a coluna 0, todos de baixo são 0. Olha. Coluna 1, todos de baixo 1. Coluna 2, todos de baixo é 2. Coluna 3, todos de baixo 3. Coluna 4, coluna 5 e assim segue. Então o número de baixo é da coluna, o número de cima é da linha. Então, pegando essa pequena parte aqui do triângulo, nós vamos calcular esses números binomiais e substituir aqui. Nós observamos alguns detalhes. Então, veja só. Por exemplo, aqui na linha 0 com a coluna 0, que seria esse elemento aqui, ó, linha 0, coluna 0. Então, aqui, ó, esse elemento aqui é esse aqui. Ó. Vamos calcular ele. Então, seria 0 sobre 0. 0 fatorial, 0 fatorial, 0 menos 0 fatorial. 0 fatorial é 1. 0 fatorial é 1. 0 menos 0 dá 0. 0 fatorial é 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, esse primeiro elemento aqui, do triângulo de Pascal, é 1. Vou substituir aqui. Pronto. Vamos fazer esse segundo aqui. Esse segundo aqui é 1 sobre 0. Então, esse segundo elemento é esse aqui, ó. Vou calcular 1 sobre 0.
Então 1 sobre 0 vai dar 1 fatorial, 0 fatorial, e aqui dentro vai ficar 1 menos 0 fatorial. 1 fatorial dá 1, 0 fatorial dá 1. 1 menos 0 dá 1, 1 fatorial também é 1. Então aqui também vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Olha aí. Calculando agora o terceiro elemento aqui, ó, linha 2. Então, aqui, é esse elemento, 2 e 0. 2 e 0. 2 fatorial, 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial. 2 fatorial é 2, 0 fatorial é 1. 2 menos 0 dá 2. 2 fatorial também é 2. Cancela aqui, 1 sobre 1 que vai dar 1. Opa, então essa linha 2 aqui também é 1. Aí a gente já tirou uma conclusão do seguinte: toda vez que o de baixo for 0, olha, toda vez que o número de baixo do denominador for 0, o resultado vai dar 1. Então eu já posso dizer que nessa coluna todinha aqui dá 1. Vou colocar 1 nela toda. Ok? Então eu já calculei toda a primeira coluna aí do meu triângulo de Pascal. Continuando agora, eu vou calcular o elemento que está na linha 1 com a coluna 1. Aqui, ó, esse elemento aqui que é esse. Então, 1 e 1. 1 fatorial, 1 fatorial, e aqui dentro 1 menos 1 fatorial. 1 fatorial dá 1, 1 fatorial dá 1. 1 menos 1 dá 0. 0 fatorial também é 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 dividido por 1, 1. Então isso aqui vai ser... Vamos passar agora para o elemento que está na linha 2 com a coluna 1. Então, linha 2, coluna 1. Esse aqui, ó. Esse elemento é o que vai ficar aqui. Então é 2 e 1. 2 e 1. Vai ser 2 fatorial, 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial. Então 2 fatorial é 2, 1 fatorial é 1, 2 menos 1 dá 1, 1 fatorial dá 1. 1 vezes 1 dá 1, 2 dividido por 1, 2. Então esse elemento aqui é 2. E o outro elemento, que é esse que vai pegar aqui, ele é 2 e 2. Quer dizer, quando o de cima for igual ao de baixo, o resultado é 1. Vejam que vai surgindo aí algumas propriedades que, se eu observar, eu não preciso fazer cálculo. É bem direto. Agora eu vou passar para calcular o elemento que está na linha 3 com a coluna 1. Aqui é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Aqui é coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e lá no final coluna 5. Vamos calcular o elemento que está na linha 3 com a coluna 1. Linha 3 com a coluna 1. Então é esse elemento aqui, ó, 3 e 1. Vamos ver, 3 e 1. Então aqui fica 3 fatorial, 1 fatorial e 3 menos 1 fatorial. Bom, aqui já dá para ver que vai ficar 2 fatorial, então eu vou desenvolver esse aqui, ó, 3, 2 fatorial. 1 fatorial dá 1, 3 menos 1 dá 2, 2 fatorial. Cancela aqui, 3 dividido por 1, 3. Então o elemento 3, 1 é 3. E já dá para a gente fazer umas conclusões aqui, ó. Toda vez que eu tiver 1 no denominador, a combinação número binomial ele vai ser o de cima. Então nesse caso aqui, 4 e 1, 4. 5 e 1, 5. Bom, agora eu tenho que fazer o cálculo dos demais, né, para fechar o meu triângulo, mas eu já observo uma propriedade aqui. Veja só, primeiro eu coloquei tudo 1 aqui, aí veja só, aqui não tem nada, então seria 0. 1 mais 0 é 1. Olha só, 1 mais 1
2. 1 mais 2, 3. Quer dizer, se eu somo os dois que estão em cima, o resultado vai estar logo embaixo do segundo. 1 mais 4, 5. Desse jeito eu posso dizer que 2 mais 1, 3. E veja que no final, aqui do triângulo, de cada linha, sempre vai ficar o de cima igual ao de baixo. Então isso quer dizer que sempre no final vai ser 1. Aí de novo aqui, olha. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. E aqui no final, 1. Aqui, 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E no final, 1. Aí veja que ele é montado de uma forma bem prática usando essa propriedade. Então, a propriedade ela é o seguinte: se eu pego de cima 2, a soma de 2 de cima, o resultado vai estar logo embaixo do segundo. Isso quer dizer que aqui também, na forma de número binomial, se eu somar esse com esse aqui, o resultado vai estar aqui embaixo. Então eu posso dizer assim: se eu tenho 3 sobre 1 mais 3 sobre 2, o resultado é 4 sobre 2. E teve um cara que observou isso aí, um cara chamado Stiefel. E essa aqui é chamada relação de Stiefel. Ela faz assim, ela vem aqui e faz isso aqui, ó. Olha. Stiefel observou esse detalhe aí, olha. E quando eu pego esse, somo com esse, o resultado está aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui, por exemplo. Se eu somar esses dois, o resultado vai estar onde? Aqui embaixo, ó. Está sempre aí embaixo. E como é que eu posso fazer essa notação? Lembrando que isso é NP, né? Então aqui, por exemplo, se eu digo que o P, o N é 3 e o P é 1, eu teria assim, NP mais, veja, em cima não mudou, então N. Embaixo seria o P mais 1, então P mais 1. O resultado é o quê? O N era 3, ficou 4, então foi N mais 1. E embaixo continuou o P mais 1. Então, para que vai me servir isso aqui? Toda vez que eu observar que eu estou somando, por exemplo, na sequência aqui, olha, 3 e 1 mais 3 e 2, então o resultado vai ser o quê? Esse mais 1, esse mais 1. Olha aí. Então, 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. Então, 3 sobre 1 mais 3 sobre 2 é 4 sobre 2. E a relação da anotação é essa aqui, ó. Então, essa é a chamada relação de Stiefel. Primeira relação que a gente pode observar aqui. Inclusive aqui na nossa apostila, essa relação aqui é a segunda propriedade. Ele diz o seguinte: a partir da terceira linha, e com exceção do primeiro e do último elemento de cada linha, cada termo do triângulo de Pascal é igual à soma do elemento imediatamente superior a ele com o elemento anterior a este. Ele está fazendo uma analogia contrária do que a gente fez, né? Ele está pegando de baixo para cima. Ele está dizendo, por exemplo, esse que está embaixo é igual de cima com o outro, o vizinho dele, ó. Então ele está pegando a notação fazendo no sentido contrário. Por exemplo, ali 6 é igual de cima com o vizinho dele, ó, 3 mais 3. Esse aqui na linha, nessa outra linha aqui, na linha 5, ele vai somar o de cima com o vizinho dele, né? E a notação ela fica assim. Vamos explorar essa notação que ele fez aqui. Então, olha como é que Stiefel observou. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, 5 e 4, vai ser igual 4 e 4 mais 4 e 3. Então vamos dizer que o N, que 5 e 4 seja NP. Então NP vai ser o quê? Olha aí,
Aqui era 5, ficou 4, então tirou 1. Então seria n menos 1, e aqui continua p, mais, aqui em cima é n menos 1, e aqui embaixo era 4, ficou 3, então foi p menos 1. Quer dizer, a relação de Stiefel ela diz isso. Se eu quero encontrar qualquer elemento, qualquer número binomial, eu já posso pegar o de cima dele, aqui ó, eu quero encontrar o 5 sobre 4, ele é igual ao de cima dele mais o vizinho. Quem é o de cima dele? É o n menos 1. Quem é o vizinho? N menos 1 sobre p menos 1. Aplicando aqui em qualquer para a gente ter uma ideia melhor. Por exemplo, 5 e 3. Olha só. 5 e 3. Fazendo a analogia daqui. 5 e 3 é igual a n menos 1 sobre p. N menos 1 é o de cima, né? Então, 5 menos 1, 4 sobre p. Mais n menos 1, p menos 1. N menos 1 é 4, p menos 1 é 2. Quer dizer, 5 sobre 3 é igual a 4 sobre 3 mais 4 sobre 2. Vamos olhar aqui. 5 sobre 3 é igual a 4 sobre 3, aqui ó, 4 sobre 3 mais 4 sobre 2, aqui ó. Então essa é a relação de Stiefel aí sendo aplicada. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó, tomando uma linha qualquer do triângulo de Pascal, verificamos que dois números equidistantes dos extremos são iguais. O que isso quer dizer? Veja só, os dois números que estão na ponta, os dois números binomiais, eles têm o mesmo valor. Os segundos também têm o mesmo valor e os dois centralizados têm o mesmo valor. Equidistante quer dizer a mesma distância de um ponto. Então eu pegaria aqui o centro. Veja só, está 1, 1, então são iguais. Está aqui, ó, 10 e 10. Distância 2, distância 2, então são iguais. Está aí, 5 e 5. Esse aqui está na distância 3. Distância 3 também são iguais. Dá para a gente observar isso aqui no nosso que nós montamos. Então essa outra propriedade, ela fala exatamente da equidistância. Então, por exemplo, se eu pego essa linha 2 aqui, ó, tá aqui. Olha o elemento central aqui. Então, quem está à distância 1 é igual a quem está à distância 1. Então, isso quer dizer que 2 e 0 é igual a 2 e 2. E está aqui, olha só, 1 e 1. Esse aqui dá 1, esse aqui dá 1. Olha aqui na linha 4. Na linha 4 tem 5 elementos, então esse aqui é o central. Olha só, 4, 4. Quem está na distância 2? 1. Então vamos pegar, essa aqui é a linha 4, né? Linha 4. Está aqui, esse aqui é o central. Então isso quer dizer o quê? Que 4 e 1 é igual a 4 e 3. Está aí, ó. Dá o mesmo valor. E quanto dá 4 e 1? 4 e 1 é 4. E 4 e 3 também é 4. Agora, olha como é uma coisa interessante, ó. 4 é igual, 1 mais 3, 4. Então, quer dizer, toda vez que eu tenho dois números binomiais, que os de cima são igual e os de baixo, a soma dá igual de cima, eles têm o mesmo resultado. Isso se aplica nesse outro também. Olha, por exemplo, nesse aqui, ó. Distância 2, quer dizer, 1, 2, distância 2. Então, isso quer dizer que 4 e 0 também é igual a 4 e 4. Agora, olha aquela lógica que eu falei. De cima é igual, o de baixo a soma dá igual ao de cima. E quanto é 4 e 0? 4 e 0 é 1. E 4 e 4 também é 1. Então, igual a 1. Pegando agora a quinta linha aqui, olha. Na quinta linha, bora ver. Quinta linha, veja que são números pares, né? Então, o centro vai estar aqui. Aí vamos ver, distância 1, distância 1. Quer dizer, 5 e 2 é igual a 5 e 3. Então, de cima são iguais, 2 mais 3, 5. Beleza? E quanto é 5 e 2? É só olhar aqui, ó, é 10. Então, esse aqui é 10, esse aqui também é 10.
Então se eu tenho, por exemplo, 10 e 2, quem vai ser o igual dele? O de cima é igual e o de baixo tem que dar soma. Então tem que ser 8, né? Que 2 mais 8, 10. Quer dizer, 10 sobre 2 é a mesma coisa que 10 sobre 8. Eles são iguais. Isso pode me ajudar, porque se eu já souber quanto é 10 sobre 2, já é o mesmo valor de 10 sobre 8, por essa propriedade da equidistância. Então, ainda na propriedade da equidistância, eu vou pegar agora esse aqui, ó, 5 e 4. Qual é a distância dele? Ó? 1, 2. Então, ele é igual a esse que está também a 2. Quer dizer, 5 e 1 é igual a 5 e 4. Olha a propriedade de novo. Os de cima são iguais e o de baixo a soma dá igual ao de cima. 1 mais 4, 5. Quanto é 5 e 1? Nós vimos que toda vez que o de baixo for 1, o resultado dá o mesmo de cima. Então isso aqui dá 5 e esse aqui também dá 5. E dá pra gente ver ali, olha, 1, 2, 1, 2, é 5, ó. Olha só, 5. Olha aí, 5 e 0 é igual a 5 e 5. Né? Veja que existe sempre uma equidistância aqui, ó. Olha o 6, 4, 1, 4, 1. E assim segue até o infinito, isso é um padrão. Matemática ela busca padrões. Então essa aí é a primeira propriedade que é equidistante. E ele fala aí sobre essa propriedade aqui para nós, né? Tá, são iguais, ele mostra aqui. Está mostrando exatamente isso que eu disse para vocês ali, ó. N sobre P é igual a N sobre N menos P. Então aqui eu tenho N sobre P é igual a N sobre N menos P. Vamos ver. Então, por exemplo, se eu tenho aqui pegando 5 e 4, que é igual a ele? Então é só pegar 5 e 5 menos 4, 1. Veja só, N e aqui N menos P. Então o de cima menos o de baixo. Aqui, ó. Vamos ver se está certo. O de cima é igual, a soma também é igual ao de cima. Quer dizer, quando eu somar N, com esse, tem que dar igual ao de cima. E eu deduzo como? 5 e 4, então 5. E embaixo vai ser quem? Esse menos esse. 5 menos 4, 1. Que é o que falta para completar. Né? 5 menos 4, 1. Isso me ajuda muito, por exemplo, se eu tenho 10 e 7. Quem vai ser igual dele? Quem vai ser o simétrico dele, né? O que está na mesma distância. É só repetir o 10. Aí 10 menos 7, 3. Então 10 e 7 é igual a 10 e 3. Se for uma coisa bem maior, por exemplo, 20 e 13. Quem é o simétrico? Repete. 20 menos 13, 7. Então 23 é igual a 27. Ok? Propriedade equidistante é a primeira propriedade. Essa terceira propriedade aqui é uma propriedade bem interessante. Ó. Terceira propriedade, ele diz o seguinte: a soma dos elementos de uma linha é igual a 2 elevado a n. Quer dizer, se eu estiver na linha 2, a soma dos elementos da linha 2 é 2 elevado a 2. Se eu estiver na linha 3, a soma dos elementos é 2 elevado a 3. Quer dizer, o número da linha vai sempre corresponder ao expoente da potência de base 2. Vamos ver isso aqui na prática. Então, explorando aí a terceira propriedade, eu tenho aqui um triângulo de Pascal montado, que ele vai da linha 0 até a linha 6, e ele diz o seguinte para mim, vou colocar bem aqui a soma aqui dá 1, então isso significa que 2 elevado ao número da linha, que é 0, é igual a 1. Quanto dá a soma desse aqui? 1 mais 1 dá 2, então isso significa que 2 elevado a 1 é igual a 2. Quanto dá a soma dessa terceira linha? 2, 4. Então quer dizer que 2 elevado ao número da linha é igual a 4. Entenderam? Que linha é essa? É a linha 3. Então 2 elevado à terceira é igual à soma disso aqui. Ó. Quanto dá essa soma? A soma aqui dá 8. Então 2 à terceira é 8. Aí para esse aqui,
Qual o número da linha? O número da linha é 4. Então 2 elevado à quarta é a soma aqui vai dar 10, 14, 16. Então 2 à quarta é 16. E aqui? 2 elevado à quinta. Olha uma coisa interessante, ó. 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. O próximo seria 128, quer dizer, vai dobrando, né? Então aqui, ó, a soma, dos elementos da quinta linha dá 32, que é exatamente 2 elevado à quinta. Então, esse n que ele está falando aqui é o número da linha. Esse número da linha ele vai ficar aqui no expoente. E a base sempre vai ser 2. É uma outra propriedade aí. Ó. Então, aqui, por exemplo, n2 quer dizer 2 ao quadrado. n6 é 2 à sexta. 2 à sexta é a soma dos elementos da sexta linha. Que aqui deu 64. Então, 2 à sexta é igual a 64. Escrevendo isso aqui de uma forma geral, ele está pegando a linha N, quer dizer, uma linha qualquer. Se a linha N é linha qualquer. Então, como é que eu escrevo essa linha qualquer? O N é o número da linha. Então, o N ele vai ficar no numerador. Ele vai encher aqui, ó, tudo N. Até quando? Até o tamanho da linha, por isso que ele coloca aqui até o infinito. Mas para em N. E o de baixo? Começa com 0, aí 1, 2, 3, 4, até ficar do tamanho do N. Lembra que a gente para a linha quando o de cima é igual ao de baixo? Então parou aqui. E quando eu somo esses números binomiais, o resultado desse número com esse, com esse, com esse, todos os números binomiais, os resultados dele, eu vou achar exatamente a potência de 2 elevado ao número da linha. Então é uma forma dele escrever isso aqui genericamente, né, como uma fórmula. Bom, e agora a gente já passa aqui para as atividades resolvidas, né? A primeira delas é a R14. Ela diz assim, ó, um professor elaborou o seguinte quebra-cabeça para os alunos. Então, olha o quebra-cabeça dele. Ele montou uma tabela, e nessa tabela ele preencheu só as linhas e a primeira coluna, né? A primeira linha, a primeira coluna. E aí ele diz aqui qual o parâmetro aí do quebra-cabeça, dizendo apenas que o quebra-cabeça é parte de um triângulo de Pascal. O professor pediu aos alunos que completassem. Explique o procedimento que os alunos poderiam utilizar e complete o quebra-cabeça. Aí eu tenho o quebra-cabeça aqui, veja só. Ele diz que isso aqui é um pedaço de um triângulo de Pascal. Se aqui é o triângulo de Pascal, essa aqui são as linhas do triângulo de Pascal e essa aqui são as colunas. Aí, veja só, relação de Stiefel, ela diz exatamente o seguinte, é ela que nos possibilita, inclusive, montar um triângulo de Pascal. Então, se eu tenho, por exemplo, 1, 2 e 1, como é que eu monto esse triângulo? Aqui sempre vai ser 1, aí 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 2 mais 1, 3. E 1 repete. Aqui sempre vai ser 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, e aqui vai ser 1, e assim segue, quer dizer, ele soma os dois de cima e o resultado está embaixo do segundo. Ele soma os dois de cima e o resultado está embaixo do segundo. Sempre, esse mais esse, o resultado está embaixo do segundo. Então a mesma coisa aqui, olha, quer dizer, ele pegou esse mais esse, o resultado vai estar aqui. Então, nessa célula aqui, vai ser 55 mais 165. 10 vai 1, 12 vai 1. É isso, 5 mais 5, 10 vai 1, 6 mais 6, 12 vai 1. 2. Então, aqui vai ser 220. E é exatamente isso que ele está completando. Ele está dizendo aqui, olha, para completar o quebra-cabeça, os alunos poderiam usar a relação de Stiefel, que é a relação que diz que os dois elementos vizinhos da linha, o resultado está logo embaixo do segundo. Está aqui, ó, ele mostrando.
Olha aí. Então foi isso que ele fez. Ele pegou esse mais esse, resultado aqui embaixo. Esse mais esse, o resultado aqui embaixo. Todos eles. Depois que ele tem o resultado, ele pega esse mais esse, e o resultado aqui embaixo. Olha aí, ó. 715 mais 1287. Tá aqui, ó. Então aqui aplicou essa relação de Stiefel, né? Ficou bem simples, bem fácil. Pessoal, é muito importante que vocês estudem essas propriedades e que vocês tentem visualizar isso no Triângulo de Pascal. O que eu sugiro para vocês? Desenhe o Triângulo de Pascal, tenta desenhar ele, escrever e tal, nas duas formas, na forma de número binomial e já no resultado do cálculo desse número binomial. Aí monta o Triângulo de Pascal, procura entender o que ele está te mostrando ali e faz essas propriedades, aplica essas propriedades, essa da equidistância, a propriedade aí, a segunda, que é da relação de Stiefel, e a terceira propriedade, que é a da potência. Faz isso aí, que você vai melhorar a tua vida, pode ter certeza disso. E a gente passa aqui para R15, né, que é a outra atividade resolvida. Ele quer que eu calcule o valor dessa expressão. Então é 5 e 0, 7 sobre 1 e 8 sobre 8. Veja só, veja que esses números binomiais têm propriedade que dá cobertura para ele. Por exemplo, nós vimos lá no triângulo de Pascal, quando estávamos calculando, que se o denominador for zero, o resultado vai ser sempre 1. Então aqui já vai dar 1. Aqui nós vimos que quando o denominador é 1, o resultado é o número que está em cima. E aqui nós vimos se o de cima for igual ao de baixo, que é o último elemento lá do triângulo de Pascal, o resultado sempre vai ser 1. Então esse aqui vai ser 1, 7 e 1. Vamos ver aqui o que ele diz aqui na resolução. Olha aí, ele fez o cálculo todo bonitinho e tal e deu 9. Beleza, não aplicou nenhuma propriedade, mas ele diz aqui assim, ó, verifique que, é isso que eu quero que vocês observem, as propriedades. Se eu tenho o n sobre zero, ou seja, o denominador zero, o resultado é 1. Se o denominador é 1, o resultado é o que está em cima. E se o de cima for igual ao de baixo, o resultado vai ser 1. Três propriedades aí que deixa tudo bem simples, né? Bem mais fácil aí na nossa vida. E a gente passa aqui para R16. E ele diz assim, ó, em uma lanchonete, o cliente pode escolher até 8 opções de frutas para compor sua vitamina. Quantas opções possíveis de vitaminas estão disponíveis para o cliente? Essa é bem interessante, né? Então tem oito frutas e ele quer saber, ele dá de fazer a combinação dele, a vitamina dele até de quantas formas diferentes. Então vamos lá, o camarada tem até 8 frutas, né? São 8 frutas diferentes, né, disponíveis para ele. 8 frutas disponíveis. Aí ele pode fazer a vitamina dele o seguinte, ele pode colocar só uma fruta, pode colocar duas, pode colocar 3, 4, 5, 6, 7, ele pode escolher até 8 frutas para colocar. Quer dizer, ele pode fazer a vitamina só com uma fruta, só com duas, só com três, com 4 frutas, com cinco, sei lá, do jeito que ele quiser. Então imagine que aqui fossem as frutas. Então ele pode pegar e fazer uma vitamina, opção 1, vamos colocar aqui, opção 1. Ele pode fazer uma vitamina só com a fruta A. Beleza, tá aí, só quero com essa. Aí bate lá e ele toma. A opção 2, ele pode usar a fruta A e a fruta B. Também pode ser. A opção 3, ele pode usar só a fruta B. Já é uma outra opção. E a opção 4, ele pode usar a fruta F, a fruta G, a fruta H, a fruta A, a fruta B, olha aí. E a opção 5, então são várias opções, ele pode usar todas as 8 frutas. Aí a pergunta que ele está querendo dizer, a pergunta dele é essa, quantos tipos de vitamina diferente ele pode montar? Aí você observa, por exemplo, se ele escolher essas 3 frutas, ele pode montar assim, ele pode montar só com a F, ele pode montar só com a F e com a G,
Ele pode montar com a G e a H. Ele pode montar com a F, com a G e com a H. Ele pode montar ainda, deixa eu ver, com a F e a H. Olha aí. E tem mais algum tipo? Bora ver. Ele pode montar também só com a G. Só com a G também. Né? Então ele pode montar só com a F, só com a G, só com a H também. Ó. Se tiver ele olhando só para essas três frutas. Então, para eu saber quantas vitaminas diferentes ele pode montar, posso fazer o seguinte, olha. Por exemplo, das 8 frutas, ele pode escolher só uma. Ou das 8 frutas, ele pode escolher duas. Ou das 8 frutas, ele pode escolher 3. Ou das 8 frutas, ele pode escolher 4. Ou das 8 frutas, ele pode escolher 5. Pode escolher 6. Pode escolher 7. Ou das 8 frutas, ele pode escolher 8. Até 8. Veja que é exatamente a linha 8, só que não tem o zero aqui, ó. Então eu poderia pegar a soma dos elementos da linha 8 menos o 8, 0, porque ele não vai aparecer aqui. Das 8 frutas, ele não tem a opção de não pegar nenhum. Como é que ele vai montar uma vitamina sem nenhum? Só com a água? Então não tem como. Então quer dizer, eu tenho que tirar esse número binomial dessa soma aqui. Mas como se trata da oitava linha, o que está na oitava linha, a soma, né, da oitava linha é igual a 2 elevado a 8. Quanto é 2 elevado a 8? 2, 4, 6, 8. 2 ao 4, 2, 2. 2 elevado a 8 é 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 16, 32, 64, 128, 256. 256 menos 8 e 0. Se o de baixo é 0, então o resultado vai ser 1. Quer dizer, são 255 tipos de vitamina diferente que ele pode montar. E aqui ele está mostrando na resolução, a ordem que as frutas são escolhidas não é importante. Quando ele diz isso que a ordem não importa, ele já está te falando que é a combinação simples. Ou seja, das 8 opções de fruta, cada vitamina representa uma combinação, no qual o cliente pode compor sua vitamina com. Ele pode escolher só uma fruta, nesse caso é 8 sobre 1. Ele pode escolher duas frutas, que é 8 sobre 2. Ele pode escolher 3 frutas, até 8 frutas, que no caso seria 8 sobre 8. Então ele faz a soma aqui de 8 sobre 1, 8 sobre 2, 8 sobre 3, quer dizer, a oitava linha mais a oitava linha, a soma dos elementos é 2 elevado à oitava. E como não aparece o 8 sobre 1, o 8 sobre 0, né, que no caso aqui é o resultado 1, aí ele faz a subtração que nós fizemos lá. Aí ele está mostrando aqui para nós, ó. Note que 80, 81, 82, é igual a 2 oitava, que é igual a 256. Aí ele está tirando só o 8 sobre 0, que é o primeiro elemento da oitava linha. Então veja que aqui ele está mostrando a resolução como ele fez, que é a mesma coisa que nós fizemos ali no quadro. Ele diz assim, ó, a ordem que as frutas são escolhidas não é importante. Quando ele fala que a ordem não é importante, é um caso de combinação. Ou seja, as 8 opções de frutas, cada vitamina representa uma combinação, no qual o cliente pode compor sua vitamina com. Ele pode escolher uma fruta, nesse caso ele tem 8 frutas e vai escolher uma. Então 8 sobre 1 possibilidades. Com duas frutas, ele continua tendo 8 opções e ele está escolhendo duas entre as 8. Com 3 frutas, ele tem 8 e está com 3. Com 8 frutas, ele tem
8 frutas e tem possibilidade de escolher todas as 8. Veja só, se tem 8 frutas e ele vai escolher as 8, tem uma possibilidade só. Mas não pode variar, está pegando tudo. Aí veja só, como eu estou querendo explorar as possibilidades, eu tenho que somar todas as possibilidades. Por isso eu estou somando a primeira possibilidade com a segunda, com a terceira, somando tudo. Aí dá para a gente observar aqui que se trata exatamente da oitava linha, menos um elemento, que é esse aqui. Ora, a oitava linha é 2 elevado à oitava, aqui ó, que dá 256. E 8 sobre 0 é igual a 1. Então 256 menos 1, 255. Note que aqui abaixo ele está falando isso aí de uma linguagem mais matemática, né? Então ele está dizendo, ó, a oitava linha todinha somada é a mesma coisa que 2 oitava, né? Aí, ó. E ele está tirando o elemento 80 porque não cabe aqui. Por que ele tirou o elemento 80? Porque veja só, de cima é o número de frutas que eu tenho disponível, eu tenho 8. Nesse caso ele está tirando quantas frutas para fazer a vitamina? Nenhuma. Então que vitamina é essa que não tem nenhuma fruta? Então ele tem que tirar essa daqui, quer dizer, essa possibilidade aqui de não fazer com nenhuma não existe. Por isso que ele está tirando 8 menos 0.